Olá, tudo bem? Boa noite para vocês, boa noite, irmãos. Estamos no mais um encontro nosso para uma breve meditação das nossas leituras. Hoje no livro de Apocalipse, no capítulo 4, vou fazer uma breve reflexão com vocês a respeito do versículo 7, propriamente dito. O meu boa noite para todo mundo aí. E fica comigo aí até no final e eu espero que a sua vida seja abençoada no encontro dessa noite. É um prazer estar com todos aqui. Como tenho dito, o livro de Apocalipse é o quarto escrito do apóstolo João, e ele, na ocasião, exilado na ilha de Patmos, recebe do Senhor a revelação, que é o próprio nome do livro da palavra Apocalipse, revelação de Jesus Cristo, aos seus santos e fiéis em toda parte, que coube ao apóstolo João transmitir essa revelação para os quatro cantos da terra. E eu quero ler aqui com você o versículo 7 do capítulo 4. Diz assim: o primeiro destes seres viventes tinha a forma de um leão, o segundo parecia um boi, o terceiro tinha o rosto de um homem, e o quarto tinha a forma de uma águia, com as asas abertas, como se estivesse voando. Nesse relato aqui do apóstolo João, nós temos então esta imagem de quatro figuras que ele vê, e eu gostaria de refletir sobre essas figuras, parte de seu significado. Entre muitos significados, essas imagens que o apóstolo João vê, elas são interessantes e se referem a características do reino de Deus, a características do próprio Filho de Deus, como nós vimos na semana passada, que no Evangelho de João e nas três cartas que ele escreve, Jesus é apresentado como o nosso advogado fiel, o Messias prometido, que viria ao mundo, aquele que entregou a sua vida para resgate de muitos. E também ele é apresentado como o verbo da vida, a verdade, o caminho. É apresentado também pelo apóstolo João, na sua narrativa, o processo que Jesus realizou para cumprir a sua missão para a nossa salvação. Agora, já no livro de Apocalipse, nós temos uma transição de narrativa. No livro de Apocalipse, o apóstolo João vai apresentar Jesus já como o Cordeiro de Deus ressuscitado, governante no trono, e que tem as chaves da morte e da vida, e que virá para governar novos céus e nova terra, com reis e sacerdotes, que ele formará pelo seu corpo, o corpo de Cristo. E mais, quais são as implicações dessas figuras que foi mostrado a João? Aqui no versículo 4, no versículo 7 do capítulo 4. A primeira delas é que cada aparência elas se referem aos quatro evangelhos. O ser vivente que tinha a aparência na forma de um leão representa o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus, ele inicia apresentando Jesus em seu texto como leão da tribo de Judá, aquele que nasceria da raiz de Jessé, da raiz de Davi e da tribo de Judá. E o livro de Mateus, a ele conferido este significado, o apresentador do leão da tribo de Judá. E o segundo
que tinha a aparência de um boi. Respectivamente, está se referindo ao livro de Marcos, Evangelho de Marcos, que apresenta a fortaleza do reino de Deus, um reino forte, firme, de raízes, um reino sem fim. E o terceiro animal que tinha o rosto de um homem, que João vê, respectivamente, é o livro do Evangelho de Lucas, que é o evangelho que apresenta Jesus como o Filho do Homem, o que veio em carne, plenamente humano, sendo Deus, mas plenamente humano. E o escritor Lucas apresenta Jesus assim: aquele que veio como um homem para experimentar todas as nossas dores, todas as nossas tentações, tudo que alguém possa imaginar que tenha experimentado na vida, Jesus experimentou. Ele é o homem de dores experimentado em trabalhos e em toda experiência humana. Jesus, na condição humana, ele então pôde sentir o peso da fragilidade da humanidade. Então, nessa aparência de um homem que o apóstolo João vê aqui no versículo 4, no versículo 7 do capítulo 4 de Apocalipse, respectivamente a apresentação que Lucas faz do Filho do Homem. E na quarta visão, ou seja, no quarto animal, no quarto ser vivente que João vê, que tinha a forma de uma águia, com as asas abertas, como se estivesse voando. A águia, respectivamente, ela está representando o Evangelho de João, com asas como se estivesse voando, ou seja, a águia é o único pássaro que consegue alçar voos mais altos. E, respectivamente, o Evangelho de João, ele apresenta o reino de Deus, apresenta Jesus na sua narrativa como aquele que veio, que é aquele em que tem voado as mais altas alturas na história da humanidade. Não há reino nenhum nesse mundo que tenha permanecido no ponto alto da história humana do que a narrativa do Evangelho do reino de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, ressuscitado dentre os mortos. Então, assim, cada uma dessas imagens, dessas figuras que João vê, vem a representar estas respectivas imagens dos quatro evangelhos. Também, cada uma delas nos traz também as características do que é o reino eterno de Deus. As características da pessoa de Jesus Cristo, sendo na figura do boi, aquele que foi forte para perdoar e suportar fraquezas. E cada um de nós que se encontra com Jesus, cada um de nós que entrega a vida a Jesus, recebe da parte dele força e vigor para suportar aflições, adversidades, para também suportar a batalha contra o ódio. Só os fortes podem amar e conseguem perdoar. É uma característica do reino de Deus, da natureza de Jesus, a capacidade de ser forte para perdoar. Também na figura do leão, também nós temos uma característica atribuída a Jesus, que é aquele que governará, que governa para sempre, que também é atribuído aos seus filhos. Toda pessoa que refugiasse na palavra de Deus, toda pessoa que refugiasse em Jesus Cristo, receberá também esta qualidade, esta característica do reino de Deus, a capacidade de governo, a capacidade de reinar. Mas é um reino que não é da força,
Não é um reino da espada, mas é um reino do vigor para superar dificuldades, para superar barreiras, para ser rei junto com ele. A imagem do rei que ele vê, que João vê na sua visão, aqui no versículo 7 deste capítulo de Apocalipse, da imagem do leão, é uma figura de linguagem que mostra que a igreja, com força como rainha, como sacerdotisa do reino de Deus, ela tem conseguido atravessar impérios, resistir impérios com a força do amor, com coragem, sem temor, exatamente num governo persistente sobre a perseguição, sobre ataques, e nessa figura de linguagem que o apóstolo João vê, nos transmite esta mensagem maravilhosa, que a única forma de um povo ser forte, a única maneira de alguém ser forte como um leão, é estar sob a guarda do leão da tribo de Judá. É muito maravilhoso pertencer ao reino de Deus. Toda pessoa deveria refletir a respeito de que lado ela está vivendo, qual reino que ela pertence, qual reino que ela está disposta a viver, se é o reino de Deus ou o reino do mundo. E qual é a próxima aparência que João vê? Vamos ver aqui para recordar. Ele vê também a aparência do Filho do Homem, daquele ser vivente. Naturalmente, que nesta visão que João vê do trono de Deus, de Jesus sentado no trono, governando, a aparência do Filho do Homem é a aparência daquele que venceu, daquele que se fez homem, mas ele foi vencedor. Há uma outra visão que João teve, foi mostrado a ele, a visão em uma outra parte do seu livro, do Cordeiro, como que se fosse morto, mas reviveu. É a imagem de Jesus homem, como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e se entregou para que pudéssemos também, em Jesus, sermos vencedores contra o pecado. Também a outra imagem e última figura que o apóstolo João vê é a imagem da águia, também voando, como se estivesse voando. Então, a igreja, em toda a sua história, ela tem voado alto, com a visão acima do impossível, com a visão alimentada pela fé, com a visão que o Evangelho é capaz de dar, a visão de cima, não a visão de baixo, a visão da terra. Qual a visão que você quer ter? Qual a visão que você deseja ter para a sua vida? Irmãos da nossa congregação, qual a visão que nós queremos ter da nossa vida, do reino de sacerdotes que Deus nos deu para governar? A visão da terra ou a visão do céu? A águia, ela representa a vitória sobre as alturas. Ela voa alto. O Evangelho tem voado alto, tem estado acima em toda a história da humanidade, de toda e qualquer circunstâncias. Aleluia, glória a Deus. Eu quero mostrar a você ainda uma imagem aqui para nós refletirmos juntos. Essas imagens que está aí abaixo, você pode ver. Essa imagem, ela é uma ilustração do sonho que o rei Nabucodonosor teve, que está registrado no livro de Daniel, e ela registra os estágios da história da humanidade. E aí está demonstrado vários estágios da história, que eu não quero falar sobre eles, nem o primeiro estágio da história, que foi o Império Babilônico, nem o segundo do Império Persa, nem o terceiro do Império de Alexandre,
e também nem o quarto estágio da história, que foi o Império Romano. Cada uma dessas imagens aí representava um dos quatro impérios e a característica com que eles governaram. Mas no versículo 41 e 42 do capítulo 2 de Daniel, do profeta Daniel, eu quero fazer uma correlação com esse versículo 7 do capítulo 4 de Apocalipse. Diz assim o versículo 41 e 42 de Daniel, capítulo 2, 41 e 42. Diz assim: quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de oleiro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim, por uma parte, o reino será forte, e por outra será frágil. O que é isso? Nós estamos vivendo no último estágio da história da humanidade. E o que isso tem a ver com o versículo 7 do capítulo 4 de Apocalipse? O que isso tem a ver? Fazendo um paralelo, nós podemos observar o seguinte, que esta imagem da visão de Daniel, dos dedos dos pés da estátua, parte de barro e parte de ferro, está se tratando de confederação de nações. E como eles estão misturados, parte de ferro e parte de barro, significa que as confederações das nações, elas são frágeis, elas se tornam frágeis. Por quê? Porque os seus governantes não podem confiar uns nos outros. Não existe unidade e nem fidelidade e nem confiança suficiente entre os governantes para que as confederações de nações possam firmarem-se. Por isso as guerras aconteceram, as guerras acontecem e acontecerão. Então, quando nós olhamos as imagens que o apóstolo João viu no versículo 7 do capítulo 4 de Apocalipse, capítulo 4, que a imagem do leão, a imagem do boi, a imagem do homem e a aparência da águia, é que, diferentemente dos reinos das nações, como hoje, no nosso tempo, nós temos vários grupos de nações, tem a União Europeia, tem o G20, tem o G8, tem o BRICS, e o mundo vai caminhando para tentar formar blocos de países mais fortes e países mais fracos também tentarem formar blocos para aumentar a sua economia e também fazer o seu domínio sobre as nações. Mas não dá certo e não dará certo. Nem quando o governo do anticristo chegar de fato, também não dará certo. Por quê? Porque somente o reino de Deus é unificado. Somente o reino do novo céu e da nova terra existe fidelidade, existe confiança verdadeira, unidade verdadeira. Somente o reino de Deus, conforme essas imagens, essas figuras que o apóstolo João viu, somente o reino de Deus pode governar com força, como se fosse um leão. Somente o reino de Deus é possível haver a força, como se fosse a força de um boi, um reino sustentável. Por quê? Porque é o reino da justiça, é o reino do amor. Nenhum reino que não tem justiça e não tem amor não pode ser sustentável. Ele não se sustenta, ele se arrebenta. Por isso a conexão das figuras que Daniel viu, dos pés da estátua, dos dedos de ferro e barro, com a figura que João vê no Apocalipse, no capítulo 4, versículo 7, vai mostrar um contraste entre os reinos da história do mundo. Até aqui, todos os reinos que governaram, eles se dividiram, e não será diferente até o final. O que permanecerá até o final será o reino de Deus. E os que permanecerão até o final e para sempre são todos aqueles que tomarem parte no reino de Deus.
E então, somente a unidade do reino de Deus, a justiça do reino de Deus, a fidelidade do reino de Deus é que fará com que as pessoas poderão prosperar na sua existência, tanto a existência na terra quanto a existência que está guardada nos céus para aqueles que creem na palavra de Deus. Então, amados, para encerrar esta breve reflexão, vamos nos perguntar a nós mesmos, de qual reino nós queremos pertencer, o reino de Deus ou o reino da terra? Já vimos pela prova da história que a Bíblia tem razão na sua narrativa. Esse período, desde a época dos anos 500, do 5º século antes de Cristo, até a nossa época, a Bíblia tem mostrado ter razão na sua narrativa, demonstrando que os reinos do mundo não se sustentam, eles não subsistem, eles se dividem sempre, porque neles não existe a força do amor, na figura do boi, que é a figura da força. Esses reinos não possuem um governo real, de realeza, como na aparência de um leão que João viu no versículo 7 do capítulo 4. Os reinos do mundo não possuem também sensibilidade suficiente para entender a fraqueza da sociedade e atender aos seus anseios, mas na figura que João vê da imagem do homem, que é a imagem de Jesus Cristo, é o único que pode entender a fraqueza, a fragilidade humana e pode sustentá-la com a sua própria vida. E, para terminar, os reinos deste mundo não possuem visão suficiente para olhar alto, para olhar lá na frente, para enxergar o futuro, para promover para a sociedade segurança, paz e tranquilidade. Então, nessa figura da águia, o que João está vendo no versículo 7 do capítulo 4 do livro de Apocalipse, ele está vendo nesta imagem e nos fazendo entender que o reino de Deus é aquele que está nas alturas, que está firmado no ponto alto da garantia da existência, do governo, de ser o único reino que pode permanecer para sempre, porque tem a imagem de cima e tem a força para voar. Há uma promessa feita do profeta Isaías, não me recordo agora onde está a passagem, mas diz assim, que aqueles que esperam, confiam em Deus, voarão como águias, voarão alto. O reino deste mundo voa baixo, não tem forças para voar alto, mas o reino de Deus, o reino prometido àqueles que creem na palavra de Jesus Cristo, é reservado para os voos mais altos, aquele voo que chega a atingir a eternidade. Estas são promessas maravilhosas que a Bíblia nos apresenta e que são verdadeiras, são fiéis, conforme Jesus disse para João, quando ele escrevia o livro de Apocalipse, dizendo para ele: escreve essas palavras, porque eu sou a testemunha fiel, eu sou aquele que é a verdade, que tem a fidelidade para comprovar tudo quanto tenho dito da parte de meu Pai. Bendito seja o nome do Senhor nesta noite. Deus te abençoe, um forte abraço no seu coração. Até o próximo encontro, se Deus quiser.